encontrar bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara e esse é o Entre Linhas e Consciência. Hoje nós vamos para o capítulo 25 do livro De Jesus para Você, Luz e Consolação, de Francisco Altamir da Cunha, um livro muito lindo que temos lido aqui no canal, um canal que tem a proposta de fazermos reflexões juntos e nos conectarmos um pouco mais com Deus na correria do nosso dia a dia. Eu espero que você já conheça esse canal. Se não conhece ainda, te convido a dar uma olhada nos outros capítulos do livro, que é lindo, é maravilhoso e vale super a pena fazer essas reflexões, tá bom? Hoje, o capítulo 25 sugere o tema Ante a morte de um ente querido. Conhecereis a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Como conviver com o vazio imenso gerado pela perda de um ente querido? Como aceitar uma separação sem fim de alguém que muito amamos? São essas as perguntas que povoam constantemente a mente dos que se viram surpreendidos pelo fenômeno da morte, ceifando amigos e parentes. São criaturas que até então mantinham a chama da esperança de uma permanência mais longa da pessoa amada em sua companhia. Todavia, inopinadamente amargaram a sua partida. Inegavelmente é uma dor imensa, é difícil tornar-se a tentativa de mascarar o sofrimento e conter as lágrimas. No entanto, não se pode esquecer que a inconformação não apenas causa sofrimento nos que permanecem no corpo, como também no ente querido que partiu. Em O Livro dos Espíritos, questão 936, Kardec interrogou a espiritualidade a respeito do assunto. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Não se pode olvidar de que a inconformação causadora de tanto sofrimento é fruto do desconhecimento a respeito do fenômeno. Ainda predomina na grande maioria dos habitantes do planeta a ignorância a respeito da sua dupla constituição, espírito e matéria, esquecendo-se de que ela é transitória e ingenuamente se desconsideram a vida espiritual e sua perpetuidade. O conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conforme o ensinamento do Mestre Jesus, aplica-se muito bem ao contexto, pois o conhecimento a respeito da inter-relação vida, morte e espiritualidade libertará definitivamente a humanidade desse desnecessário e prejudicial sentimento de perda. Na verdade, a morte não representa perda nem separação sem fim, mas apenas o retorno ao mundo de origem. Lá se dará o reencontro com os que nos antecederam e com os que mais cedo ou mais tarde também para lá retornarão. Perda é um rótulo destituído de sentido, pois até mesmo as criaturas que são colocadas sob a nossa guarda, as quais chamamos filhos, não nos pertencem, pertencem a Deus. A qualquer momento eles poderão ser chamados de volta, e nós, embora sentindo a dor da saudade, devemos ser gratos pelo tempo que estivemos ao nosso lado. Dissertou muito bem sobre o assunto Gibran Khalil. Gibran, em O Profeta, fala: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora convivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Portanto, da mesma forma que não sofremos perda quando devolvemos um objeto valioso que alguém nos emprestou, não devemos imaginar que sofremos perda com a morte de um ente querido. Sofremos somente a dor da saudade, que será diluída sob a ação da esperança no reencontro que certamente acontecerá. Em momento tão difícil como o que se relaciona ao retorno de um ente querido à espiritualidade, não nos esqueçamos do exemplo de Maria, mãe de Jesus. De olhos fitos no Filho amado, que nada fizera para merecer morte tão ignominiosa,
serenamente chorava na esperança de que ele apenas retornava ao seu verdadeiro pai. Então, essa mensagem é uma mensagem muito bonita que nos traz a esperança do futuro, a esperança da eternidade, que é o destino do nosso espírito. Felizmente, nem todos nós acreditamos nessa verdade, que é a verdade da continuidade da vida após a morte. E essa certeza nos acalenta o coração. É o que eu digo sempre, todos nós que amamos, queremos ter ao nosso lado quem amamos. E saber que perderemos nos angustia, de certa forma, né? A palavra perda, ela não expressa o sentido original do fenômeno, porque sendo espírita e acreditando muito nos conceitos da doutrina, eu entendo que é só um afastamento momentâneo. O que me angustia é não saber o tempo do afastamento. O que me deixa triste com algumas perdas familiares é por saber que eu vou passar um período sem ver aquelas pessoas que eu amo. E é esse afastamento que gera um incômodo, gera uma angústia, gera uma tristeza. Mas a compreensão de que é temporário afaga o meu coração e faz com que eu não entre numa depressão, numa tristeza profunda ou numa inconformação. Porque eu sei que eu verei novamente aquele ente querido que eu amo. Então, essa certeza, ela faz com que a gente aceite, com que a gente entenda. E é importante lembrar que se todos somos filhos de Deus, apenas a Deus cabe determinar o nosso período de vida aqui na Terra. Então, que possamos ter essa consciência, que possamos amadurecer como seres humanos, como espíritos que somos, porque é de uma infantilidade acreditar que o que temos é nosso e que devemos obter o tempo em que nós determinarmos que seja bom para nós. Que a gente possa ter a maturidade de entender que se os nossos filhos eles provêm de Deus, se nós provemos de Deus, então cabe a Deus julgar. Às vezes a gente se conforma com determinadas mortes, porque às vezes a gente não espera, em acidentes, em tragédias, e essas mortes a gente costuma a interpelar mais a Deus, né? A não aceitar, existe uma dor inesperada por aquela perda. E é legítimo o sofrimento. Eu acredito que conseguir expressar a dor é muito importante para o processo de cura, para o processo de compreensão. Mas permanecer na dor revela ainda um egoísmo de querer que as coisas sejam do nosso jeito. E as coisas não serão do nosso jeito, porque não somos nós quem determinamos a vida no planeta Terra. Esse poder cabe a Deus. Então, que a gente possa compreender a nossa existência, que a gente possa compreender o nosso propósito aqui na Terra, porque compreendendo o nosso propósito, a gente entende que os outros também têm um propósito deles, que as existências terrestres, elas não cabem à nossa compreensão, ao nosso entendimento, ao nosso julgamento, ao nosso poder de decisão. E que ainda que nas perdas que são inesperadas ou que nos causam muita inconformação, muita dor, a gente tenha a paz de compreender que é Deus que nos rege e que cabe a Ele a compreensão absoluta de todas as coisas. O que a gente pode pedir é fé, o que a gente pode pedir é consolação, é acolhimento, é a presença dEle para nos sustentar e nos fortalecer, para que a gente possa passar por todas essas turbulências com a certeza de que elas passarão. Eu espero que se você estiver passando nesse momento por uma perda que ainda dói, que você possa sentir a presença de Deus nesse momento, que você possa ter essa certeza de que tudo é passageiro e que um dia todos nós nos encontraremos novamente. Que Deus possa tocar no seu coração, que você possa ter um dia de paz, de muito amor. Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.